Olá, sejam bem-vindos a mais esse espaço que nós aqui buscamos abrir para que nossas consciências iluminem ainda mais. E é claro, para que a nossa consciência se ilumine com conhecimentos de aprofundamentos maiores, nós precisamos da ajuda dos benfeitores espirituais. E dessa vez nós vamos lançar mão do benfeitor André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, e numa mensagem intitulada Evolução e Destino. O que tem a ver uma coisa com a outra, é o que nós vamos ver, não é? É direcionada então nessa questão uma pergunta ao Espírito André Luiz. E a pergunta é a seguinte: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Há uma determinação, há uma predestinação, nós estamos fadados, estamos predestinados ao mal, a nível de conteúdo, a nível de caminhada evolutiva? Será? O que responder? Claro, nós vamos lançar mão da resposta dada pelo próprio André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vai dizer para nós o seguinte, esclarecendo-nos mais uma vez, dizendo: ninguém, nenhum de nós, mas ninguém mesmo, nasce destinado ao mal. Porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. Não faz parte, em hipótese alguma, da obra divina, da fundamentação a qual se faz a obra divina, que é o bem, a misericórdia, o amor, nos fazer predestinados ou fadados ao mal. Nos criar fadados ao mal, de forma alguma. Nós somos criados para o progresso. Estamos sempre envoltos já há milênios, desde quando nós fomos criados, a esta lei misericordiosa que é a lei de progresso. Então, assim, através desta lei, nos é proposto e impulsionado no nosso processo evolutivo as oportunidades de crescimento, através das experiências diversas que nós vamos avaliando, que nós vamos, então, utilizando como aprendizado, através das experiências. E é claro, esse processo de aprendizado está preso à questão do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha. Graças a essa liberdade de escolha é que nós vamos, através do aprendizado, da vivência em nossa própria pele, através das nossas diversas oportunidades existenciais, a vivência de nossas experiências, das consequências de nossas escolhas. A partir daí nós vamos entendendo, compreendendo, avaliando-nos a nível de consequências e tomando novos rumos, novas decisões, a fim de que aqueles últimos equívocos cometidos por nós não seja mais cometido nesta ou naquela área. Isto é amor, isto é misericórdia divina. Por isso André Luiz aqui vai dizendo para nós o seguinte, que a obra de Deus, por causa desses detalhes, está fundamentada no bem. E por estar ela fundamentada no bem, e nós fazemos parte da obra de Deus, estamos todos fundamentados, sedimentados está em nós o bem, ou seja, o amor,
A assinatura de Deus está em nós, a centelha divina está em nós. E os propósitos de Deus também está já predisposto desde quando fomos criados, que é o de sermos felizes, evoluindo cada vez mais através das nossas experiências, dando a nós a possibilidade de aprender com as nossas escolhas, é claro. Lembrando que nós temos a liberdade de escolha, dando-nos, é claro, a liberdade de escolha, mas também nos lembrando que somos responsáveis por cada uma das consequências dessas escolhas. Então, com isso nós vamos aprendendo, lentamente, caindo, levantando, mas sempre lembrando que nós temos a possibilidade e fomos criados para o crescimento espiritual. E André Luiz então vai lembrando também que o espírito que somos nós, que podemos estar encarnados e ser chamado de alma, mas desencarnados chamado de espírito. Então ele vai dizer que o espírito renascente no berço terrestre traz consigo a aprovação, a expiatória ou aquele teste provacional, né? Aquele teste também que é a aprovação, a que deve a altura de ser conduzido à tarefa redentora. Cada um de nós renasce, obtém a oportunidade através da lei da reencarnação de se vincular novamente a um corpo físico, a um veículo carnal novo. E então, de acordo com o planejamento reencarnatório que foi feito ainda na dimensão espiritual, a nível consciencial, nós vamos então ter a oportunidade de refazer ou de iniciar, fazer os consertos, os resgates necessários nesta ou naquela área em que nós mais temos os nossos desacertos, né? Conseguir então fazer com que as questões afetivas em desordens sejam ordenadas, sejam organizadas, fazer com que as consequências de nossos equívocos anteriores se façam vividos na pele e aprendidos a nível de consequência, e os estragos causados anteriormente sejam reavaliados e reorganizados a nível de consequências. E assim, vivendo as consequências, que são na verdade um processo educativo em favor do nosso crescimento espiritual, nós vamos aceitando lentamente, se aceitarmos, né? Aceitando de forma paulatina esse processo de aprendizado, reconhecendo a misericórdia de Deus funcionando em favor de nosso crescimento, aceitando a oportunidade, as situações diversas que estamos vivendo, ou seja, as consequências da nossa escolha como oportunidade de aprendizado, da onde devemos ali tirar as nossas lições. Nós vamos, se aceitarmos dessa forma, nós vamos agregando na nossa caminhada evolutiva virtudes que nós não tínhamos antes. Vamos agregando novos rumos, novas diretrizes, novos horizontes passamos a seguir e vislumbrar a nível de evolução espiritual. Saindo então da cegueira ou da inércia espiritual para o progresso, caminhando para a frente ao invés de estarmos estagnados espiritualmente. Porque fomos, como disse antes, criados para sermos felizes, para a evolução, para a felicidade. Então, se assim nós fazemos conscientes, melhor será. Porque quando não nos fazemos conscientes desse processo, nós podemos estar obstaculando e criando complicações maiores no âmbito do nosso caminhar, do nosso processo evolutivo, criando obstáculos e
também desenvolvendo processos de sofrimentos que não precisava ser criado por nós devido à rebeldia, à não aceitação, à intolerância, à incompreensão, à indisponibilidade de perdoar, de esquecer ofensas, à indisponibilidade de poder fazer melhor no hoje o que nós deixamos de fazer no ontem, sendo então cada vez melhor. Oportunidade não nos falta. Sejamos compreensíveis nesse ponto, dentro do mecanismo divino, amoroso, criado para que nós possamos progredir. Eis aí o recado que a espiritualidade amiga, que André Luiz nos traz, alertando-nos para uma reflexão a mais, a fim de que possamos crescer, crescer, porque esse é o nosso grande objetivo, ou, por que não dizer, o nosso primeiro e maior objetivo enquanto encarnados, e depois também, enquanto estivermos também na erraticidade, na dimensão espiritual. O progresso é contínuo, o processo de aprendizado é contínuo, somos espíritos imortais. E assim devemos nos comportar, compreendendo e dando espaço para a expansão do amor de Deus em nós, através das nossas atitudes, através das nossas ações. Fica aí essa reflexão, queridos amigos e irmãos, que Deus nos abençoe, ilumine a nossa vida e nos fortaleça nesse processo evolutivo. Até a próxima reflexão, se assim Deus nos permitir.